Cumprimento os colegas vereadores e os servidores da casa, e o público presente, e aos telespectadores da TV Web. Declaro aberta a 4ª sessão extraordinária, em 28 de agosto de 2019. Determino o secretário da mesa, Darlan Barglini, que proceda à chamada dos vereadores. Adriano Salviete da Silva. Arilson Ferreira de Oliveira. Darlan Silva Barglini, presente. Emanuel Garcia de Amorim. Presente. Everaldo Pereira Salles. João Elias Colombo Orte. Presente. José Marcos Moraes. Júlio Maria Oliveira. Presente. Maria Miguelina de Lourdes Quintino. Paulo Leocádio da Silva. Rogério César. Convido o vereador Emanuel para fazer uso da leitura bíblica e convido a todos para ficarem de pé em referência à palavra de Deus. O livro de Salmos 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Esta sessão extraordinária, essa 4ª sessão extraordinária, tem por objetivo a representação feita pelo vereador Emanuel Garcia de Amorim contra o presidente João Elias Colombo, referente a todos os regimentos internos da Câmara Municipal, com os fundamentos expostos. E concedo 30 minutos para que manifestem individualmente o representante. O acusador tem 30 minutos para relatar a sua posição. Senhor presidente em exercício, Júlio Maria, demais vereadores presentes, a todos que nos acompanham pela rádio, pela TV Web, meu boa tarde a todos. Bom, eu venho trazer aqui, então, inicialmente, os fatos que me fez enquanto representante deste procedimento. A presente representação traz como causa e fundamento as reiteradas omissões, desídia e descuido da condução dos trabalhos legislativos deste Poder Legislativo Municipal. Na sessão ordinária do dia 8 de maio do corrente ano, foi solicitado por este representante a realização de uma sessão extraordinária para o dia 10 de maio do corrente ano, às 14 horas, para deliberar sobre a pauta do projeto de lei número 42 de 2019, que trata de crédito suplementar no valor de R$ 816 mil para a construção da unidade de saúde do bairro Nossa Senhora da Penha, por se tratar de um projeto de interesse público relevante e de ser de caráter de urgência. Naquela oportunidade, a proposição foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes em plenário, 9 vereadores, que, por sua vez, representa a maioria absoluta exigida para a aprovação da matéria colocada sob deliberação plenária. Nesse sentido, cumpre trazer no contexto a regra contida no artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Una. Artigo 16. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sede do município. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Terceiro, pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa, ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. No mesmo sentido, os artigos 154 a 156 do Regimento Interno da Câmara reproduziu o comando legal contido na Lei Orgânica. Capítulo 3º das sessões extraordinárias. Artigo 154. As sessões extraordinárias realizar-se-ão em qualquer dia da semana e a qualquer hora, inclusive domingos e feriados.
Artigo 155. A convocação extraordinária obedecerá ao disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 156. As sessões extraordinárias serão convocadas mediante comunicação escrita aos vereadores com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo único. Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão, caso em que será feita comunicação escrita apenas aos vereadores ausentes à mesma. Nessa linha de raciocínio, deveria o presidente da Câmara Municipal dar cumprimento à deliberação soberana do plenário desta Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 60 do regimento interno deste poder. Vejamos. Artigo 60. Quando o presidente se omitir ou exorbitar das funções que lhe são atribuídas neste regimento, qualquer vereador poderá reclamar sobre o fato, cabendo-lhe recurso do ato ao plenário. Parágrafo único. O presidente deverá cumprir a decisão soberana do plenário, sob pena de destituição. Assim sendo, o presidente desta Casa, ao deixar de fazer cumprir a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno da Câmara, não fazendo cumprir a decisão soberana do plenário, foi desidioso e ineficiente. Além do fato acima citado, o presidente dessa Casa não vem administrando a Casa conforme determina o regimento interno, no qual podemos citar e comprovar os seguintes fatos. Primeiro, no dia 2 de maio de 2019, às 19h14, foi postada uma mensagem no grupo de WhatsApp da Câmara Municipal pelo procurador, Dr. Marco Antônio Sonsim de Oliveira, informando que aconteceria uma reunião extraordinária no dia 3 de maio de 2019, às 14 horas. Somente após alguns questionamentos de parte dos edis, às 9h23 do dia marcado para a realização da reunião extraordinária, o presidente da Casa confirmou a reunião. Ou seja, em absoluto desacordo com o tempo mínimo exigido para a sua convocação, qual seja, antecedência mínima de 24 horas antes da sessão extraordinária. Via de consequência, descumprindo totalmente o regimento interno, precisamente o artigo 156, que diz: as sessões extraordinárias serão convocadas mediante comunicação escrita aos vereadores, com a antecedência mínima de 24 horas. No presente caso, a convocação, além de intempestiva, foi convocada por servidor sem atribuição para tal. Segundo, após descumprir a decisão soberana do plenário, não realizando a sessão extraordinária, no dia 9 de maio de 2019, no grupo de WhatsApp da Câmara, às 21h49, o vereador Emanuel Garcia de Amorim informou a todos da importância da sessão extraordinária, relembrando o horário da convocação feita em sessão ordinária do dia 8 de maio, no qual o presidente da Casa não se manifestou. Porém, novamente aconteceu a manifestação do procurador, Dr. Marco Antônio Sonsim, que postou: não haverá nenhuma sessão extraordinária. Assim, não acontecendo a sessão extraordinária, ressaltando que estavam presentes na Câmara, às 14 horas, os vereadores Emanuel Garcia de Amorim, Júlio Maria de Oliveira, Rogério César, Everaldo Pereira Salles, Paulo Henrique Leocádio da Silva e Maria Miguelino de Lourdes Quintino. Terceiro, por reiteradas vezes, o presidente tem permitido a intervenção indevida do procurador legislativo, Marco Antônio de Oliveira, nas discussões plenárias deste poder, como se parlamentar fosse, fora dos casos admitidos no regimento interno desta Casa. Como se vê, fica evidenciado que o presidente não cumpre com o regimento interno e a Lei Orgânica Municipal, sendo este desidioso e ineficiente na condução deste poder, seja na parte administrativa, seja na condução dos trabalhos em plenário desta Casa. Pois bem, em sua defesa, excelentíssimo senhor presidente, ele cita vários pontos que vão em contra ao regimento interno desta Casa. Primeiro,
Primeiro, ele informa, em sua defesa, os seguintes fatos. Que no dia da sessão, ele estava em viagem a Brasília, que chegou à sede da Câmara de Una às 16 horas, no dia 9 de maio, a quinta-feira, que eu, enquanto representante, apresentei a denúncia contra a pessoa errada, justificando que quem presidiu a sessão foi o vereador Júlio Maria de Oliveira, e que era de responsabilidade e competência do vereador Júlio Maria de Oliveira convocar a sessão extraordinária. Ou seja, o entendimento é que eu deveria representar e solicitar, então, a destituição do vereador Júlio Maria de Oliveira, e não propriamente dita do presidente. Posteriormente, ele cita o capítulo 5º, título 3º, artigo 119 do Regimento Interno, informando que em lugar algum dispõe que é competência do presidente ou do plenário o requerimento para a marcação da sessão extraordinária. E eu pergunto para vossas excelências, se não é competência do presidente, se não é competência do plenário, de quem é então a competência para a marcação da sessão extraordinária? Será que seria então do procurador que fez o agendamento da sessão extraordinária? Do procurador que não autorizou que acontecesse a sessão extraordinária? E a lei orgânica e o regimento interno desta casa é claro, o plenário, ele é soberano. Ainda ele cita que o mesmo deveria ser assinado pelos vereadores e encaminhado à mesa, formalidade necessária para apreciação de convocação. Pois bem, mesmo o presidente citando o artigo 119, eu acredito que o nosso presidente não entendeu o contexto geral do artigo 119, pois o artigo 119, ele trata do requerimento, e o presidente cita que não é de competência, mas ele cita aqui, capítulo 5 dos requerimentos, artigo 119, requerimento é todo pedido verbal ou escrito, feito ao presidente da Câmara, sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão, ou seja, cai sobre terra o que a defesa do presidente foi citada aqui. Da mesma forma, sobre o capítulo 5º, título 3º. Ele diz ainda, e se contradiz também em seu depoimento na sua defesa, que cabe ao plenário convocar, por requerimento, e ao presidente acatar e determinar a data e horário, haja vista que os vereadores têm que ser convocados com 24 horas de antecedência. E aí eu pergunto novamente aos senhores vereadores, na sua defesa ele cita que esteve nesta casa às 16 horas. Por que, então, o presidente, colocando na sua defesa, que é de responsabilidade do presidente, acatar a decisão do plenário e ele determinar o horário e a data, por que ele não convocou, então, a reunião para as 16 horas e 30 minutos, para as 17 horas, para as 18 horas, para as 19 horas, sendo que daria tempo suficiente das 24 horas de antecedência para convocar a sessão extraordinária? Por que não convocou para o sábado ou para o domingo? Sendo que o regimento e a lei orgânica do município é muito clara, que as sessões extraordinárias podem ser convocadas para qualquer data, para qualquer horário, seja domingo ou feriado. Então, novamente, anula a defesa do presidente. E ainda, nas suas alegações finais, o presidente insiste em dizer que as duas testemunhas foram claras e objetivas em dizer que não foi de responsabilidade do mesmo, ou seja, que a responsabilidade, então, seria do vereador Júlio Maria de Oliveira, que assim não fez. Pois bem, no depoimento do vereador Rogério César, quando perguntado se o senhor, enquanto ex-presidente e vereador, tendo conhecimento do regimento interno, o que deve fazer o presidente quando o plenário é consultado e vota por unanimidade a favor de um requerimento? O ex-presidente e vereador Rogério César disse: acatar a decisão do plenário.
Novamente perguntado, o senhor tem conhecimento das normas legais para a convocação das sessões extraordinárias? O vereador Rogério César disse que sim. Perguntado novamente, o senhor conhece o artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal? O vereador Rogério César disse que sim. O senhor tem conhecimento do capítulo 3º do Regimento Interno, do que trata as sessões extraordinárias? Conhece o artigo 154 e o artigo 155? O vereador Rogério César disse que sim. Então, o senhor pode afirmar que o presidente deveria acatar a decisão do plenário e convocar a sessão extraordinária aprovada pelo plenário? O vereador Rogério César disse que sim. O presidente tem maior poder que o plenário? O vereador Rogério César disse que não. Quem cabe a convocação da sessão extraordinária convocada por unanimidade? O vereador Rogério César diz que ao presidente. O senhor considera que o projeto de lei número 42 de 2019, que trata da construção da unidade de saúde do bairro Nossa Senhora da Penha, com valor de R$ 816 mil, uma obra relevante e de interesse público e de urgência? O vereador Rogério César diz que sim. Pois bem, apesar do seu decorrer do depoimento do Rogério César, ele entender que a responsabilidade seria do vice-presidente vereador Júlio Maria de Oliveira, todas as respostas questionadas ao vereador Rogério César, ele deixa bem claro que seria de responsabilidade do presidente da casa fazer essa convocação. Em todo o seu depoimento, mesmo ele sendo testemunha de defesa do presidente vereador João Elias Colombo Rocha, ele, em suas respostas, anula toda a defesa apresentada pelo vereador João Elias Colombo Rocha. Mais adiante, no depoimento do procurador Marco Antônio Sonsim de Oliveira, foi perguntado, o presidente da Casa de Leis esteve na Câmara no dia 7 de maio, véspera da reunião extraordinária? O mesmo responde que sim, que aproximadamente por volta das 15h40. Novamente perguntado, quem define a data da sessão extraordinária? Quem propõe ou o presidente? E o procurador responde, o presidente define data e hora. Novamente perguntado, se é de responsabilidade do presidente definir a data e a hora da sessão extraordinária, o senhor considera que ele deveria ter convocado a sessão? O procurador responde que sim, poderia ter convocado para qualquer dia e qualquer horário. Novamente perguntado, é de responsabilidade do presidente marcar e convocar a sessão extraordinária? E a resposta dele foi o seguinte, ele não fez porque ouviu a procuradoria. Não havia tempo suficiente para convocar, pois deveria ser feito com 24 horas de antecedência. Porém, ao final disse que o plenário é soberano. Novamente perguntado, quem autorizou o senhor a ir no grupo de WhatsApp dos vereadores e dizer que não haveria sessão extraordinária? Resposta, ninguém. Nova pergunta, o senhor como procurador, o presidente estando aqui na quinta-feira, às 16 horas, ele não deveria, como presidente, sendo sua atribuição, convocar a sessão extraordinária? O procurador disse que sim. Ou seja, apesar do procurador Marco Antônio Sonsim de Oliveira dizer e entender que a obrigação de convocar a sessão era do vereador Júlio Maria de Oliveira, no qual não o fez, e citar que a responsabilidade era do vereador Júlio, sim, e aí ele cita que essa responsabilidade era do vereador Júlio, citando o artigo 63. O artigo 63 ele diz, nos casos de licença, impedimento ou ausência do município por mais de 15 dias, o vice-presidente ficará investido na plenitude das funções da presidência. Porém, quando perguntado a testemunha, o vereador Rogério César, quando foi perguntado ao Rogério César que se o vereador João Elias estava, quando perguntado ao vereador Rogério César se o presidente João Elias estava licenciado, o mesmo disse que não, que o vereador João Elias estava ausente na sessão. Ou seja, então também é nulo a responsabilidade que o procurador quis jogar
ao vice-presidente dessa casa, Júlio Maria de Oliveira, citando o artigo 63, pois no artigo diz bem claro, quando o presidente se afastar por 15 dias, e o ex-presidente vereador Rogério César foi bem claro no seu testemunho, que ele não se licenciou, ele apenas se ausentou naquele dia da sessão, certo? Pois bem, haja vista que as duas testemunhas apresentadas pelo vereador João Elias Colombo Rocha, em suas respostas, foram bem concisos, claros e objetivos em dizer que era responsabilidade, sim, do presidente da casa convocar a sessão extraordinária. Está gravado no site da Câmara Municipal de Una o testemunho do vereador Rogério César e o testemunho do procurador Dr. Marco Antônio Sonsim de Oliveira, no qual cita todas essas falas deles que eu transcrevi aqui, deixando claro, então, e anulando por completo a defesa apresentada pelo presidente da casa, vereador João Elias Colombo Rocha. Pois bem, dando continuidade, o presidente, em sua defesa, ele ainda diz o seguinte, que entende que o representante, na ânsia de zelar pelas normas legais que regem a administração pública, apresentou a presente representação contra a pessoa errada, haja vista que quem estava presidindo a sessão ordinária do dia 8 de maio do corrente ano era o vereador Júlio Maria de Oliveira, quem possuía, naquele momento, a competência para convocar a sessão extraordinária, o que não fez, encerrando a sessão legislativa com a convocação para a próxima sessão ordinária. Ou seja, entendimento este, que este representante deveria, então, ter feito a representação contra o vereador Júlio Maria de Oliveira. Citou ainda o capítulo 5, título 3, o artigo 119, no qual já deixei bem claro que, apesar dele ter citado, ou possivelmente ele pode não ter lido na íntegra e não ter entendido na íntegra o que trata o artigo 119, também anulando a sua defesa novamente. Colocou aqui ainda como forma de esclarecimento, informo que mesmo que quisesse convocar a dita sessão extraordinária, jamais conseguiria para o dia 10 de maio, às 14 horas, conforme for agendada pelo edil Emanuel Garcia de Amorim, que nesse caso, salvo entendimento dessa casa, eis que cabe ao plenário convocar por requerimento e ao presidente acatar e determinar a data e horário. Haja vista que os vereadores têm que ser convocados com 24 horas de antecedência para ser realizada uma sessão extraordinária. Se o próprio presidente cita na sua decisão, na sua defesa, que cabe ao presidente acatar e determinar a data e horário, e ele esteve aqui às 16 horas, novamente eu pergunto aos senhores vereadores, por que o presidente então não fez para as 16 horas e 30 minutos, para as 17, para as 18, para as 19, ou para o sábado, ou para o domingo? Se o mesmo cita que é a responsabilidade dele enquanto presidente. Então, novamente, anula este parágrafo da sua defesa. E ele diz ainda, tendo em vista que o ora representado estava em viagem e chegou no município no dia 9 de maio, às 16 horas, qualquer convocação extraordinária para o dia 10 de maio estaria inválida de vícios e nulidades, bem como a principal argumentação para a convocação da referida sessão. Também não retrata a verdade dos fatos, quer seja o município perder o convênio por decurso de prazo. Pois bem, apresento aqui novamente para os senhores, conforme apresentei na minha representação. Ele diz que não retrata a verdade dos fatos, que o município poderia perder o convênio. Então, eu apresento aqui informações da prorrogação do prazo, do SISMOB, que vem tratar dos dados da proposta deste recurso, deste convênio, que diz que o valor empenhado de R$ 816 mil já tinha sido pago um valor de R$ 81.600. A situação da proposta da obra estava em cancelamento.
Situação da proposta no CISPAG, bloqueado. O município, através do secretário municipal da Fazenda e Finanças, senhor Jonildo de Castro Muzi, recebeu este ofício, protocolado em Brasília, no dia 27 de janeiro de 2019, aos cuidados do mesmo, no qual ele nos passou a cópia para que pudéssemos tentar agilizar a votação do procedimento. E o ofício diz: salientamos que o prazo máximo é de 6 meses, não prorrogável. Ou seja, se o município recebe um ofício desse, computando o prazo máximo de 6 meses, não prorrogável, que automaticamente se entende que se o ofício foi liberado no dia 27 de janeiro, no dia 27 de julho, poderia ser sim cancelado e poderia ter sido sim perdido o recurso financeiro de uma obra de grande relevância no município de Una, no valor de R$ 816 mil. Então, novamente, o que não retrata mais um parágrafo da defesa do presidente, anulando por completa a defesa do presidente do que trata neste assunto. Pois bem, podemos então deixar aqui claro, formalizado, que toda defesa do presidente João Elias Colombo Rocha não fundamenta com o que diz a Lei Orgânica Municipal, o regimento interno dessa casa, bem como os testemunhos do vereador Rogério César e do procurador Dr. Marco Antônio Sonsim de Oliveira, que deixou claro conhecer o regimento interno, a lei orgânica, e dizer que é, sim, de competência do presidente fazer a convocação. E que deveria o mesmo, então, ter convocado, sim, esta casa para a sessão extraordinária. Pois bem, senhores vereadores, o que eu gostaria de trazer aqui, neste final, é que o que está em jogo aqui, e o que eu quero deixar bem claro, não é um posicionamento pessoal deste vereador, pois eu não tenho nada pessoal contra a pessoa do vereador João Elias Colombo Rocha. O que está em jogo aqui, a ação do julgamento hoje, é que no regimento é bem claro, conforme eu já citei, que o plenário é soberano. Então, o que está em jogo aqui hoje é acatar ou não a decisão do plenário. A decisão do plenário tem ou não validade mediante o que está escrito aqui no regimento interno. E aí eu gostaria de pedir aos vereadores que estavam presentes naquela sessão ordinária do dia 8 de maio, no qual foi aprovado por unanimidade dos votos. Qualquer um dos senhores poderiam ter votado contra aquele requerimento, mas, através da sensibilidade naquele momento de cada um dos senhores, os senhores também entenderam que aquele projeto era de relevância pública e de caráter de urgência e que realmente necessitaria de acontecer aquela sessão extraordinária para que o município pudesse, o mais rápido possível, adiantar o procedimento técnico-administrativo para que esse recurso pudesse vir para o município e dar prosseguimento para essa obra de grande relevância. Então, o que eu peço para vocês, e pergunto também para vocês, será que os senhores vereadores que estavam presentes naquela sessão vão deixar que o direito regimental de cada vereador desta casa seja usurpada? Porque se a decisão deste plenário hoje for contra a decisão que o plenário é soberano, os vereadores estão abrindo mão de um direito regimental. Pois o requerimento foi feito por este vereador, mas poderia ter sido feito por qualquer outro vereador, pois ele deixou de cumprir uma decisão soberana do plenário, não uma decisão única e individual do vereador Emanuel Garcia de Amorim. Então, qualquer vereador é legítimo e poderia ter feito
a representação face ao presidente desta Casa de Leis. Mas, pois bem, o requerimento foi feito por este vereador, mas o voto de cada um aqui vai representar o futuro aqui de todos nós vereadores e também de todos os novos vereadores que estão por vir frente às novas gerações nesta Casa Legislativa. Pois o que está em julgamento aqui hoje é justamente acatar ou não a decisão do plenário. Reflitam, senhores vereadores, pois o que temos de pensar é que a lei orgânica municipal e o regimento interno está aqui para todos nós. A lei orgânica municipal e o regimento interno, ela é maior do que qualquer um de nós. Então, o que temos que refletir aqui hoje não é o voto de juízo contra a pessoa do vereador João Elias. O que temos que refletir aqui hoje é o voto de juízo frente ao descumprimento da lei orgânica municipal e do regimento interno desta Casa de Leis. O que temos que refletir é justamente a ação do julgamento, acatar ou não a decisão do plenário. Então, eu solicito que todos os senhores vereadores reflitam, pois o vereador Rogério César já foi bem claro no seu depoimento, citando todos os parágrafos e regimentos internos da lei orgânica e do regimento interno. Então, vai ficar a cargo dele o seu voto mediante a sua fala, ou se contradizer ou não. E aí eu peço a reflexão de todos os demais vereadores desta Casa, para que possamos votar o juízo do mérito, e não a individualidade e a pessoalidade, pois o processo jurídico, com certeza o juiz determinaria pela perda do processo destituitório do presidente. Concedo a palavra ao acusado, presidente João Elias, para uso da... Eu me declino. Concedo ao relator Marquinho, da Saúde, para relatar o seu parecer. Boa noite, colegas vereadores. O meu relatório está no processo e, pelo que eu vi e escutei dos colegas vereadores, eu mesmo não estava presente nessa sessão desse dia. O meu relatório é para o arquivamento do processo. Concluído? Então, baseado no relatório do vereador José Marcos de Moraes, que entendeu que o vereador João Elias, o edil, presidente desta Casa, não cometeu qualquer irregularidade ou ilegalidade punível com a destituição de cargo, pugnando assim pelo arquivamento do presente processo. Então, aos senhores vereadores presentes, que for favorável ao relatório do vereador José Marcos de Moraes pelo arquivamento do processo, permaneça como se encontra. Aprovado o arquivamento por 7 votos a 2. 8. Cotando. Não, eu não voto. Não voto. Não, presidente, não. 8 a 2, confirmando 8 a 2. Então, será encaminhada a Procuradoria para o arquivamento do processo e, não tendo mais nada a tratar, estão todos convocados para a sessão ordinária, agora às 19 horas.